Ali Cristo está demonstrando para os discípulos que a vida cristã é uma vida de serviço. Essa palavra, eu até anotei, né? É uma palavra do grego, que significa exatamente diácono, servo, ministros, certo? A diaconia é o ministério. Então, o próprio Cristo, ele, como eu falei, né? Nas lições passadas, ele agiu como o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, ensinador. Mas ele também fez, às vezes, de um servo. O próprio texto vai dizer isso, né? Em Mateus 20, eu estava lembrando aqui para a Leia hoje. Irmãos, olha, foi... 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto aqui é o próprio Jesus, né? Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para ser o ministro dessa nova aliança, né? O ministro a serviço do reino de Deus. Quando eu falei referência sobre a Leia, que eu falei com ela, no versículo 26, essa doutrina aqui eu não me esqueço, que eu anotei minha agendazinha, a parte A do versículo 26, não será assim entre vós. Né? Essa doutrina, irmão, foi a última doutrina que eu preguei antes do fechamento da pandemia de 2020. Eu marquei, isso que eu me lembrei, né? Não será assim entre vós, né? Mas entre vós, aquele que quiser ser grande, tem que ser o servo de todos. Então, nessa questão que o Cristo, ele se manifesta como o verdadeiro diácono a serviço da igreja, da obra de Deus, né? Serviu, ele veio para resgatar, ele não veio para ser servido, né? O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre Jesus, falando sobre a sua humildade, diz que ele não teve por usurpação. Vocês já viram essa mensagem? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Onde é que está escrito isso? Quem é os biblicistas aí de plantão? Cadê o Francisco Vieira? Em Filipenses, olha aí a descida, né? Ele sendo Deus, capítulo de número 2, eu não estou lembrado onde mas vamos encontrar, glória a Deus. Mas ele tomou a forma de servo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Exatamente, irmãos, Filipenses 2, versículo 6 e o 7, certo? Que sendo, primeiro Paulo vai puxar assim na orelha, né? De forma assim mais para o nosso português. Ele vai chamar a atenção dos irmãos no versículo 5, dizendo que, de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que habitou em Jesus, esse sentimento de servo, de servir a causa, de servir uns aos outros. Aí ele vai começando falando sobre Jesus, sobre a sua humanidade, o seu serviço, né? Sendo em forma de Deus, versículo 6, não teve por usurpação. Essa palavra usurpação significa apoderar-se de algo com violência ou com artifício. Então Cristo não usurpou, né? Não se apoderou de forma ilegítima, ou pela revolução armada, ou por alguns artifícios. Não, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele é Deus.
Mas o texto diz que ele se achando na forma, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Eu já coloquei essa escada aqui, né? Ele começa como Deus, ele se torna homem, aí ele vai se tornando servo de todos, ele vai ser obediente até a morte de cruz. A morte de cruz representa ali que ele morreu como um criminoso da pior qualidade daquela época, que aqui era uma pena capital para os piores, os elementos que se revoltava contra o então império, certo? O Estado. O Estado punia os rebeldes, como é o caso lá de como é o nome do cidadão lá? Barrabás, por questões de rebeliões. Então, Jesus morreu na condição de um criminoso, né? Mas ele não tinha nenhum crime, é verdade. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aqui Paulo vai desenhar toda a humildade do servo. E nós, na condição de servo que nós somos, nós precisamos aprender ainda mais de Jesus. Habite em nós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mensagem doutrinária que Paulo pregou para a igreja de Filipenses. Isso serve para nós. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Aquele espírito de exaltação não convém ao servo de Deus, né? Então, ele se fez de servo, ele ocupou aquela questão, os irmãos lembram aquela passagem muito conhecida de João 13, que ele chegou, né, para fazer a ceia, aquela Páscoa, para iniciar a ceia. Aí os apóstolos estavam ali, todos sentados ali, reclinados, a gente diz sentado, reclinado à mesa, que não tinha, os caras sentados assim, né, reclinado à mesa, que era no chão mesmo, e eles esperavam que um empregado, um criado, um escravo pudesse lavar os pés, e ninguém se manifestou. Se eu fosse no dito militarmente, ele dizia assim, ele tinha que escalar, né? Algum voluntário, senão tem que escalar. Mas lá Jesus esperou a reação. E quem é que ia lavar os pés uns dos outros? Aí o próprio Jesus, no texto, diz que ele levantou-se da ceia, né, tirou aquelas vestes externas, tomou uma toalha e uma bacia, e cingiu-se daquela toalha, e depois pôs as águas na bacia, versículo 5, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-lo com a toalha que estava cingido. E lá na frente, no versículo 12, ele vai dizer assim: vocês estão me chamando, do capítulo 13, estou falando do capítulo 13 de João, vocês estão me chamando de Senhor, de Mestre? Pois é, eu sou. Vocês falastes bem, porque eu sou. Esse termo aqui, eu sou. Vocês estão me chamando de Mestre, Senhor? Vocês falastes bem, porque eu sou. Isso Jesus disse. Ora, depois que ele, versículo 12, né? Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez. Vocês entenderam o que foi feito aqui? Aí ele diz: vocês estão me chamando de Mestre e Senhor. E é verdade, eu sou. Se eu sou o Mestre e Senhor, e eu dei o exemplo lavando os pés, vocês também, aí vem aquele ato, né, que alguma igreja possa fazer esse negócio de lavar os pés, mas isso aqui era um costume oriental daquela época. O que está implícito aqui para nós não é você lavar os pés, é essa questão de você, de uma forma ou de outra, você desejar servir alguém, desejar servir as pessoas, desejar servir a causa de Cristo, orar por uma pessoa, interceder por uma pessoa, ajudar uma pessoa. Então, de uma forma ou de outra,
o lava-pés, ele se viu como uma lição de servir e ser humilde. Então, a diaconia, o texto que eu grifei aqui, a diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Irmão, serviço humilde não é todo mundo que quer fazer, né? As pessoas se acham prepotentes, orgulhosas, mas na casa de Deus, né, o próprio Cristo tomou a bacia, a diaconia da toalha e da bacia, né, e lavou os pés do discípulo, mostrou a humildade e que os discípulos deveriam seguir aquele exemplo de vida. Então, o próprio Jesus é um exemplo de servo. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou adentrar no texto da leitura bíblica que foi feita aqui nessa noite. Então, os discípulos de Jesus, inicialmente eles estavam assim meio ainda, né? Você sabe que o discípulo de Jesus, ele aceita Cristo, mas ainda estão aprendendo. Tem uns aí que ainda tem umas coisas do velho homem, né? Então, teve uma vez que uns dois irmãos, chamados Tiago e João, falaram com Jesus que pediram um lugar de destaque. Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso, eu até citei isso. Eu preguei aqui sobre Tiago, que Tiago queria a primazia. Você sabe qual foi a primazia que Tiago teve? Qual foi a primazia de Tiago? Foi o primeiro apóstolo que foi morto à espada. Olha a primazia. Porque a primazia que ele queria era uma posição de destaque no reino terreno. Eles estavam visualizando Jesus como um político, né? Alguém que iria botar a ordem na casa e ia expulsar com a guerra, vou falar agora da guerra, expulsar os romanos e implantar a chamada teocracia, ou a própria monarquia oriunda de Davi, que iria sentar no trono. Então os discípulos quiseram posição de destaque, uma à direita e uma à esquerda de Jesus, quando na implantação do seu reino. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 35 e 37, né? Aí Jesus falou, e essa é a mensagem que entre vós não será assim. Os discípulos já estavam vendo Jesus como alguém que iria implantar um reino terreno. E não foi essa a verdade. A proposta de Jesus não era estabelecer não, eu sou o pastor, o Tiago vai ser o primeiro vice-presidente e o João vai ser o segundo vice-presidente. Jesus não implantou essa hierarquia. Estou dizendo assim, né? Que hoje tem nas igrejas, né? Mas do plano espiritual de Jesus não era implantar uma hierarquia de posições temporais na igreja, não. Mas a de serviço, ele tinha que, quanto mais a pessoa recebia de Deus, ela tinha que servir uns aos outros. E ele disse essa palavra que entre vós não será assim. Não pode ser assim entre vocês. Antes, qualquer um de vocês que quiser ser o grande, tem que ser o quê? Tem que ser, aí ele usa o termo serviçal com a palavra diáconos. É o serviçal. Entre vós, se vocês quiserem ter primazia, se vocês querem posição de destaque, maior é quem está sentado à mesa ou quem serve à mesa? É quem serve à mesa. Então Jesus colocou os pontos nessa questão que não estava sendo bem interpretada pelo discípulo. Até hoje as pessoas brigam por posições, né? Porque se eu não for isso, aquilo, eu não... Irmãos, nós temos a melhor posição que nós precisamos estar, como diz até um hino, é aos pés de Jesus. É pedindo sabedoria a Ele, graça, glória a Deus, pedindo transformação, pedindo mudança em nossas vidas, sabedoria, para que nós possamos melhor honrar a Deus,
melhor servir a Deus, melhor não ferir os outros, não machucar ninguém. É isso que nós temos que vigiar. Glória a Deus. Então o discípulo tem que aprender com o mestre a ser um servo, a ser um diácono. Cristo exerceu o diácono, foi um servo, um escravo. Glória a Deus. Começou 7 horas, foi? 7h15, né? Muito bem. Aonde está na Bíblia que foi iniciado esse processo da instituição dos diáconos? Vocês sabem onde é que está na Bíblia? Alguém sabe? Atos, capítulo, acho que é o capítulo 6, né? Havia um problema, a igreja cresceu, né, naquela época, né? Os primeiros, eu preguei sobre o sermão de Pedro, que Pedro ganhou 3.000 almas, depois 5.000 almas. Daqui a pouco, a quantidade de pessoas, né, ele usa essa expressão, um problema, certo? Problema, a bênção, né, a bênção de Deus, veio um problema e veio uma reivindicação. Vocês sabem que havia ali muitos, a igreja, do versículo 1, né, capítulo 6, diz que o número de discípulos cresceu, aí houve uma contendinha lá, né? Uma contendinha sempre vai ter, irmão. Por mais que a igreja seja cheia do Espírito Santo, por mais que os irmãos são bem afinados, mas sempre vai ter uma contendinha. E a gente tem que procurar resolver essas contendas e não aumentar a guerra. Aí os discípulos ficaram, né, porque houve um problema entre as viúvas que recebiam os donativos, as viúvas que eram mais privilegiadas, que eram dos hebreus, e aquelas que não eram, que eram desprezadas, que eram aquelas viúvas que pertenciam à questão helenistas, né, que eram de origem, eram judaicas, mas tinham ramificações gregas. Então houve um problema. E aí os discípulos quiseram instituir, né, pessoas para estar servindo essas questões sociais na igreja. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é razoável que nós, os discípulos, né, os apóstolos, deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. A escolher dentre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação. Olha aí, os quesitos, né? É como se fosse um currículo. Você vai para o emprego, né? Glória a Deus. Tem que ter boa reputação. O que mais? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Se bem que tem umas... a gente, a Assembleia de Deus, né, acredita que a questão do batismo com o Espírito Santo, né? A questão do falar em línguas. Tem algumas igrejas que já não estão mais nesse negócio, não, né? Eles acham que não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Mas nós permanecemos nesse quesito aqui. E o que mais? Cheios de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. E nós vamos perseverar na oração e na palavra. Então foi aqui que se entende, mas é claro que os 7 que foram escolhidos, eles todos foram escolhidos para servir as mesas. Mas eles eram tipo... da questão helenista, né? Que foi um dos mais destacados, Estevão, Felipe, para não ficar, né, só aqueles irmãos puxando para um lado, né? E tinha que ter um equilíbrio, glória a Deus. Então foi mais ou menos aqui que começou essa questão, mas depois da igreja, né, do livro de Atos, ou melhor dizendo, as cartas, aí Paulo vai falar sobre os pastores, os bispos, os supervisores, os diáconos que iriam servir. Então eu quero adentrar no assunto mais propriamente do texto que foi lido, que é sobre as características dos servos na causa de Cristo, né? Quais eram as qualidades? Aqui eu já citei baseado em Atos, mas eu quero me basear nesta noite no livro, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que você leu.
Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver o versículo 8, que diz o quê? Aí eu estava olhando essa palavra aqui, ó, da mesma sorte que os diáconos sejam, o quê? Honestos. Aí eu entendi que essa palavra honesto, né? Que aquele irmão, o que nós entendemos por honestidade? É pessoa, fidelidade. Mas a palavra, ela tem a ver com seriedade. Tem até um termozinho no grego, né? Seminos, nobre, digno. Ela combina um senso de dignidade e seriedade com reverência. Então, cabe ao servo de Deus desenvolver o texto vai dizer lá em 2 de Tito, capítulo de número 2, também vai falar sobre essa característica dos servos. No versículo 2, os velhos, aqui Paulo está aconselhando Tito a aconselhar os mais idosos da igreja. Ele diz, os velhos que sejam sóbrios. A sobriedade é você ter o controle da situação. Sóbrios, graves. Essa palavra graves é a mesma palavra usada para a questão de seriedade, de honestidade, conforme o versículo 8. Aí ele continua lá na frente, né? Sejam, versículo 2, sãos na fé, no amor e na paciência. Aqui está falando, doutrinando os idosos, glória a Deus. Mas o termo honesto tem a ver com a questão da seriedade, glória a Deus, né? É muito importante essa característica, porque há muita banalização, né? Muita chocarrice no meio do... A gente percebe, sempre quando eu estava vendo essas aulas, aí falando sobre os dons, tem muitos exemplos ruins. E hoje as pessoas pegam esses maus exemplos e colocam nas redes sociais, né? Às vezes ficam... Ontem mesmo eu estava ali cortando o cabelo e eu vi um rapaz falando, assim, um bocado de gente descrente, ele falando mal dos crentes. E ele é crente. Eu estou dizendo que os crentes são perfeitos, não. Os crentes precisam ser aperfeiçoados. Mas você chegar no meio da roda dos escarnecedores e falar mal, é como se você tem uma família e você vai lá no meio da rua, você começa a falar mal da sua mulher, você começa a falar mal dos seus próprios familiares, dos seus próprios filhos, e a mulher fala mal do marido, e o marido fala mal da mulher. Vocês têm que resolver esses problemas entre vocês mesmos. Não está falando problema de vocês para os outros, isso não dá certo, não. Os outros não vão resolver os problemas de vocês. Mas se vocês orarem e pedir a Deus, Deus vai abençoar, Deus vai direcionar, Deus vai lapidar, Deus vai aperfeiçoar. Glória a Deus. Então, da mesma sorte, que os servos diáconos sejam honestos. Aí vem uma segunda característica, qual é? Está no versículo 8. Ele não pode ter uma língua dobre. Que é isso mesmo? Aqui está falando sobre a linguagem dobre, é a pessoa que não tem sinceridade. Quando ele está falando com uma pessoa sobre um determinado assunto, ele diz isso é assim. Mas quando ele se refere a outra pessoa, ele já muda a situação do mesmo assunto. Então, Paulo está demonstrando a questão da linguagem dobre. Pessoas que não são sinceros. Ele tem uma opinião, é como se fosse aquela pessoa que não tem gente que tem duas caras, né? É bipolar, o irmão está dizendo aqui. Tem gente que é duas caras. Tem dia que está aquele sorriso com gás. Mas tem dia. Aí o irmão diz uma opinião sobre um determinado assunto, um aconselhamento para uma pessoa que é mais pobre, ou então aquele que é mais ou menos, ele já diz uma outra coisa. Irmão, não pode ter linguagem dobra, não, principalmente no aconselhamento cristão. Glória a Deus. Então, essa segunda qualidade, ela cabe dentro desse proposta
dos servos não ter uma linguagem dobre. Glória a Deus. Então, irmãos, linguagem dupla ou não ter sinceridade, né? Mas vem no versículo 8, só o versículo 8, nós temos aqui 4 qualidades. A terceira qual é? Não dado a muito vinho. Aí alguns irmãos diziam, pastor, se não é dado a muito vinho, pastor, dá para a gente tomar uns golinhos de vez em quando, né? Não, dá não, não dá não. É vício. Na verdade, a gente fala do vinho como um vício, mas só tem o vício do vinho? Será? Não, mas tem várias coisas. Essa palavra não, como é que diz? Não dado a muito vinho. É você se inclinar o coração, voltar a sua atenção para uma determinada coisa. Coisa essa que não vai lhe trazer resultados. No caso aqui, o vinho. Mas tem outras coisas na vida, que não é só o vinho, certo? É você colocar a sua mente só naquilo. Quer que eu dê um exemplo bem prático? Meu Deus do céu. Aqui é pesado. Mas no dia a dia, a gente às vezes se torna aquelas pessoas tão viciadas em determinadas coisas. Tem um irmão, ele se tornou viciado na novela das tal. Tem um irmão que se tornou viciado em cigarro. Pastor, eu sou crente, mas eu não gosto de curtir uns. Ou então aquele irmão jovem que se tornou assim viciado das redes sociais. Mas isso é um vício. Isso toma o tempo da gente. Isso rouba a nossa atenção. A gente quer até ler, fazer alguma coisa, mas está tão viciado que não consegue ler, não consegue estudar, não consegue nem conversar com os próprios parentes de casa. Está entendendo? Isso também é um vício. Pastor, eu gosto de ver um filmezinho assim, meio picante, para estimular a minha vida conjugal. Pare com isso, meu irmão. Esse negócio aí não é de Deus, não. Você não pode ser estimulado com a nudez de outras pessoas, não. Glória a Deus. Então, não dado a muito vinho é não colocar o coração, se inclinar o coração para um determinado tipo de procedimento. Aqui ele dá um exemplo específico do vinho. Mas como eu falei, tem N coisas. Glória a Deus. Mas eu quero concluir o versículo 8. Versículo 8, viu? Não cobiçoso de torpe ganância. Meu Deus do céu. Certamente os servos estariam à frente do empreendimento da igreja. Irmãos, é uma questão muito complicada, né? A pessoa mexer com o dinheiro dos outros. Não é verdade? Eu vou dizer assim, não, esse dinheiro aqui, não, Jesus está vendo que eu estou precisando mesmo, eu vou pegar aqui só um pouquinho. Aí não dá, né, meu irmão? Jesus, o pessoal já tem muito dinheiro. Ó, esse aqui, ó, uma vez eu trabalhava lá, no início, ela é grávida desse meninozinho aqui, meninão, jovenzão. Irmãos, eu vou confessar que lá a gente estava no estreito. O salário a gente tinha que pagar cheque que voltava. Os caras davam lá uns golpes, botavam o cheque sem fundo, aí eu tinha que pagar. Aí ele dizia assim, irmão, tu tem que dar uns tiros aí, tem que se virar aí e roubar dos clientes. Não, esse negócio de tirar dos clientes eu não vou tirar, não. Eu não fiquei muito tempo nesse trabalho, não.
Porque eu tinha uma semana que eu não ganhava nada, vinha um cheque lá descontado. Mas aquela questão, não, irmão, um erro, as pessoas assim, tem uma mente assim, a mente do ser humano é assim, não, irmão, não tem problema não, todo mundo está fazendo isso. Tu pode, mas isso é errado, irmão. Esse negócio de que o pessoal está roubando, estão sendo corrupto, e você vai nesse negócio, você vai se dar mal. Não cobiçoso de torpe ganância. Mas eu quero dizer ainda, irmãos, a segunda, na verdade, o autor da revista, ele coloca esse primeiro conceito das qualificações dos servos e a caráter moral. Esse versículo 8, ele envolve toda a questão do caráter moral. Ele diz que os diáconos devem ser pessoas honradas, pessoas dignas, né? Corretas, íntegras, não pode ter linguagem dobre, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Mas vamos para o caráter espiritual. Versículo 9. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Aqui ele está falando, esse mistério da fé é o Evangelho, certo? É o Evangelho de Jesus. Ele fala sobre a questão da consciência, da pureza, que você tem que se manter firme no seu coração, na sua mente. Eu sei que tem muitas contaminações desse mundo, mas o servo de Deus tem que guardar o mistério da fé em uma pura consciência. Glória a Deus. Aí no versículo 10 ele vai dizer que eles sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Aí no versículo 11, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. Irmãos, aqui tem uma questão, porque parece que no capítulo 6, nós temos lá os 7 nomes que foram 7 homens, né? Alguém acha que... Mas aqui o apóstolo está falando de características das mulheres. Aí vem a questão, essas mulheres eram as mulheres dos diáconos ou eram diaconisas? Mas não tem assim, tem Febe, capítulo 16, versículo 1, era uma mulher que servia a Deus na igreja de Secreia. Mas não tem esse termo de forma assim, como é que diz, como é que eu posso dizer, como como num cargo eclesiástico, glória a Deus, certo? Mas tanto os homens como as mulheres, eles são iguais. Se a pessoa tem um cargo na igreja, ele não pode se considerar maior do que os outros, tá certo? Mas o apóstolo está falando que muitas mulheres serviram na causa social, serviram como diaconisas, na prática, como eu estou falando desde o capítulo do ponto 1, que foi Cristo foi um diácono na vida e na prática. Então Paulo vai também falar para essas mulheres que elas sejam também honestas. Aí vem um segundo termo aqui, eu estava até falando para a Léa, não maldizentes, né? Mas tem uns homens também que se maldizem, mas aqui está falando também para a mulher. Maldizente, às vezes, é a pessoa que fica se reclamando da vida. Aí ele fala sobre um terceiro aspecto da sobriedade, né? Sóbria tem a ver com a questão do alcoolismo, né? Da mente sóbria, né? O coração sóbrio e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Eu dei até uns exemplos aqui, né? As mulheres, e fiéis em tudo, glória a Deus, porque nós precisamos, tanto os homens como as mulheres, né? Não é só as mulheres, os homens e as mulheres, fiéis em tudo, porque há muitos motivos para nós nos desvencilharmos da fidelidade a Deus, fidelidade conjugal, fidelidade à igreja do Senhor, né? Glória a Deus. Então, é necessário, às vezes, as pessoas nem pecam, mas, hoje em dia, né, a facilidade de comunicação é muito grande.
Tem até o pessoal cria umas piadas que o homem, as 7 chaves, a mulher não sabe a senha do celular dele, porque ele não quer revelar. Para que isso? E vice-versa a mulher. Tem alguma coisa escondendo? Um do outro? Não pode. Para quê? Esses negócios, eles são casados. Então, muitas das vezes existe o ato, o adultério em si, mas existe aquelas questões das paqueras virtuais. E tem isso? Tem. As paqueras virtuais. Então é preciso a gente paquera só com sua mulher, paquera só com seu marido, e pare com esse negócio de paqueras virtuais. Glória a Deus. Porque está dizendo assim, ó, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Para o homem e para a mulher, viu? Então, concluindo aqui já, que ele fala da qualificação do caráter espiritual, do caráter familiar. Aí ele vai para o âmbito familiar, ele vai dizer assim, que os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Glória a Deus. Aí vem aquela questão, pastor, a minha mulher não me quis mais, achei ruim, arrumei uma melhor. Está errado esse negócio. O texto está dizendo que os homens de Deus, os servos de Deus, têm que prezar pelo casamento. Esse negócio de estar trocando marido como se trocam umas vestes, isso é cultura hedonista, mundana, deste mundo que quer viver de experiências amorosas, como se fosse um contrato. Deu certo? Não deu certo, cada um para sua casa. Então esse é o mundo, foi o mundo da época e é o mundo atual. Então esses conselhos aqui, eles são considerados como aquelas pessoas que são conservadoras, não, tem que ser progressivos, não. Tem que ser conservadoras, tem que conservar os bons costumes, tem que conservar as boas regras. Glória a Deus. Então, conserva com a mulher da tua juventude, diz Malaquias. Glória a Deus. Então, aí ele diz também que seja marido de uma só mulher e que governe bem a seus próprios filhos. É outra questão. E suas próprias casas. Porque os que se virem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, com muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, essas qualidades, elas formatam o perfil daqueles que servem a causa de Cristo. Glória a Deus. Naquela época, os diáconos tinham essa missão, né? E hoje tem muitas questões a serem cooperadores na obra de Deus. E, pastor, eu não fui reconhecido ainda, mas cada um de nós somos servos de Deus. Estamos aqui a serviço da obra de Deus. Se for preciso fazer uma prontidão, fazer um trabalho para a casa de Deus, então nós trabalhamos voluntariamente para Jesus. E Deus vai nos abençoar, porque os que servirem bem, eles serão, aqui diz o texto, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé, né? Muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu não teci detalhes dessa lição, assim, do conteúdo, mas eu acredito que esse texto, ele é muito claro, certo? É muito explicativo e que nós possamos continuar servindo ao nosso bom Deus, porque isso é importante, isso é gratificante e recompensador. Bom é servir a Deus, né? Como diz o hino, celebrar, né? Servir a Deus com alegria, celebrar a Deus com júbilo, servir a Deus com alegria, diz o salmista no número 100. Glória a Deus. Então, essa é a ministração nesta noite, né? Que nós possamos aprender com Jesus, aprendermos que quando Deus quer usar as pessoas,
Deus procura pessoas que nós possamos ser achados com essas qualificações, né? Que nós possamos servir a causa de Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos continuar adorando o Senhor, mas desta feita concluindo mesmo o culto, né? Orando ao nosso Deus, pedindo que Ele venha proteger as famílias, proteger os casais, os casamentos, proteger os filhos, as famílias de Deus, para que possamos prosseguir, como diz a palavra, sede fiéis em tudo, porque este é o propósito de Deus para cada um de nós. Quando se fala sobre uma determinada especificação de uma posição eclesiástica, isso não quer dizer que é só para aquele povo, não é só para aquela classe, não. Essas características, elas compõem, principalmente, né, mas dos servos de Deus. É claro que se a pessoa vem de um problema de um casamento, lá do mundão, e não deu certo, e aceitou Jesus, a vida continua, né? A gente não pode também desprezar, né? Às vezes tem pessoas na igreja que aceitaram Jesus, e já vem de uns problemas, e ela carrega, né, aquele problema que ficou lá no passado, esse caso, tudo bem. Mas a gente precisa se reorganizar, olhar para dentro de nós e procurar essas virtudes, esse perfil, né? Porque isso aqui, irmão, é algo que tenta todos nós. A cobiça, né? A corrupção da nossa fé, certo? Essa questão da infidelidade, essa questão da língua que fala pelos cotovelos, essa questão da maledicência, isso é terrível. Então, que Deus nos sustente e nos ajude nessa noite. Vamos orar, ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. É uma palavra bem explicativa, né? Glória a Deus.